Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, declaro aberta a sessão. Convido o colega Valério da Fonseca para fazer uma leitura de uma passagem bíblica. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, ó Senhor. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de novembro de 2025. Ata número 19 de 2025, ordinária. Aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Westfália, reuniram-se em sessão ordinária os seguintes vereadores: Alexandre Grana, Annelise Grimhorst, Carlos Bellman, Diego Antônio Radavelli, Evandro Adler, Jair Sant, Renato Gaspar Herbert, Sidmar Lindemann e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Sidmar Lindemann para proceder à leitura de uma passagem bíblica. Na sequência, foi lida a ata da sessão ordinária número 18 de 2025, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna: vereador Carlos Bellman, vereador Diego Antônio Radavelli, a parte dos vereadores Alexandre, Valério e Renato, vereador Evandro Adler e vereadora Annelise Grimhorst. Ordem do dia: projeto de lei número 127 de 2025 do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Westfália para o exercício financeiro de 2026. Ficou baixado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 128 de 2025 do Poder Executivo. Institui o Boletim Oficial Municipal e o mural de avisos como órgãos oficiais de publicação dos atos do município. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 129 de 2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e seu respectivo fundo e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 130/2025 do Poder Executivo. Concede isenção do imposto sobre transmissão inter-vivos por ato oneroso de bens imóveis e de direitos e eles relativos, ITBI, aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução no município de Westfália e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 131 de 2025 do Poder Executivo. Estabelece critérios e procedimentos para a avaliação dos membros do Magistério Público Municipal de Westfália para fins de promoção na carreira, regulamentando a Lei Municipal 2234, de 17 de outubro de 2025, que trata do plano de carreira do Magistério Público. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 132 de 2025 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 133 de 2025 do Poder Executivo.
prorroga o prazo de execução e concede incentivo complementar à empresa Paulo Luciano Wunder e Companhia Limitada, alterando disposições da Lei Municipal número 1753/2021 e da Lei número 1920/2023 e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 134/2025 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Correspondências. Ofício número 238/2025 do Poder Executivo, em resposta ao pedido de informação número 04 de 2025, comunicação do Tribunal de Contas do Estado referente ao processo número 001161-0200/24-6, informando pela regularidade das contas ordinárias do senhor Jucimar Oneide Lucena, administrador responsável pela Câmara Municipal de Westfália, relativas ao exercício de 2024. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de novembro de 2025, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Renato Gaspar Herbert, presidente. Evandro Allert, secretário. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Tribuna. Convido a vereadora Annelise Greenhoff para fazer o uso da tribuna. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica e secretária da Câmara, profissional da imprensa, a diretoria executiva do MDB de Westfália, representada pela vice-presidente Cirlei Beatriz Valbrin. De forma muito especial, aos familiares e amigos do senhor Paulo Osvaldo Gomes, em memória. Da mesma forma, citar de forma respeitosa a família Generoso, demais munícipes e também a todos que acompanham a transmissão dessa sessão através das redes sociais da Câmara. Amanhã, feriado nacional, celebramos o Dia da Consciência Negra, a data que relembra a luta pela valorização da cultura afro-brasileira e que remete ao marco da morte do líder Zumbi do Quilombo dos Palmares. E convida toda a sociedade brasileira à reflexão sobre a importância da igualdade racial e do combate ao racismo em todas as suas formas. Aqui em Westfália, a grande maioria da sua população é branca, assim como eu, que geralmente trabalho para valorizar o cultivo do legado das famílias alemãs que muito contribuíram para o progresso da nossa cidade. Da mesma forma, como já foi citada aqui em outra ocasião por colegas, também a significativa contribuição das famílias italianas. Presidente, colegas, querida comunidade, hoje o plenário dessa Câmara terá a oportunidade e o privilégio de aprovar e, com isso, direcionar ao Executivo
o projeto de lei número 01/2025, de minha autoria. Com o apoio da bancada do MDB, que trata da nomeação da via pública atualmente descrita como Rua C, localizada no bairro do Parque, aqui próximo à Prefeitura, para a Rua Paulo Osvaldo Gomes. Em relação a isso, quero de imediato agradecer ao nosso vice-presidente da mesa diretora, Valério da Fonseca, ao líder da nossa bancada, Gilberto Porto. Obrigada ao MDB pela confiança depositada em mim para seguir à frente desse projeto, que nessa iniciativa visa homenagear pela primeira vez um cidadão westfaliano negro e, através dele, prestar o reconhecimento coletivo a todos os familiares e antepassados, que se estende de forma respeitosa à família Generoso e outros sobrenomes, às vésperas do Dia da Consciência Negra. Quando comecei a construir o projeto, como não tive a oportunidade de conhecer o Sr. Paulo pessoalmente, procurei algumas pessoas e ouvi relatos de familiares, amigos, vizinhas. Aliás, quem viveu naquela época lembra dele. E quem não conviveu, ouviu falar dele em algum momento. Isso é fato. Contam os antigos que alguns negros foram trazidos para as cidades germânicas para ensinar os alemães a falar a língua portuguesa. Mas na contramão do esperado, como ferramenta de luta contra o racismo, na hoje Westfália, rapidamente aprenderam o alemão e inclusive o sapato de pau, o platóide, e ensinaram aos seus filhos. E em virtude disso, o Sr. Paulo, nosso homenageado, foi destaque em uma entrevista ao programa Fantástico da Globo nos anos 80, falando alemão fluentemente. Também ouvi relatos de que ele abriu as portas da sua residência para que fossem realizadas as missas. Isso tudo dentro de um contexto de uma comunidade tipicamente luterana. Assim como as festas da família Gomes, que eram promovidas por ele, reunindo naquela época mais de 100 pessoas, em momentos de união e muita alegria. Essa premissa de reunir os seus foi notória até no seu falecimento, depois de ter a sua saúde acometida por um câncer. Me disse a sua filha, abre aspas, ele foi velado na comunidade católica e o cortejo no dia do enterro foi inesquecível. Parecia dia de festa de tanta gente. Meu pai foi um cidadão honrado, autodidata, que administrou muito bem sua família, até o último dia conosco. Fecha aspas. Considerando tudo o que eu vi dele, eu posso afirmar com toda a minha convicção: o Sr. Paulo, há quase um século atrás, já colocava em prática o maior princípio da consciência negra em sua plenitude. Não através de discursos como esse que eu faço aqui agora, porque dizem os seus filhos que era homem de poucas palavras, mas de pedir licença, com toda a educação e com firmeza agir. Ter sabedoria de fazer o que fosse o certo a ser feito, sempre que a situação assim o exigia, sem se preocupar com a sua cor ou raça, e muito menos com a cor e raça dos outros. Hoje, depois de tantas leis, decretos, belas palavras sobre, no segundo ano depois da decretação de feriado nacional com abertura ao assunto, através das mídias e da imprensa, senhores colegas, ainda estamos muito longe, inclusive aqui na Westfália,
de estarmos realmente cientes do que ele já aplicava lá atrás, no dia a dia, e ensinou aos seus descendentes. E olhando para as lindas famílias, posso afirmar publicamente que o resultado do bom exemplo funciona. E o resultado está aqui. E que bom, que honra que está aqui na nossa Westfália. Muitos anos antes desse assunto ser minimamente discutido, ele nos ensinou que todos os negros e pardos podem e devem estar em um ambiente de grande maioria branca, como é a realidade do nosso município, e se sentir totalmente libertos e à vontade para interagir, ouvir, falar, se posicionar e trabalhar em uma função de destaque, como ele fazia. E isso foi a maior herança que ele deixou a todos vocês, e de ensinamento para essa alemã que vos fala. Ao pedir de forma muito humilde o apoio dos demais colegas para a aprovação desse projeto, quero ressaltar que estaremos dando um importante passo rumo ao reconhecimento da diversidade étnica que compõe nossa comunidade e, com esse gesto, reafirmar o compromisso do poder legislativo com os princípios da dignidade humana, da inclusão e do respeito à história de todos os nossos cidadãos. Mais do que uma simples denominação, esta singela homenagem ao senhor Paulo Osvaldo Gomes, nessa data especial, representa o resgate da memória e da contribuição de todas as pessoas negras e pardas de Westfália, com os mais diversos sobrenomes. Colega, tem um minuto. Obrigada. Pessoas essas que muitas vezes, sem o devido reconhecimento público, com trabalho, fé e perseverança, ajudaram e hoje ainda ajudam a construir a nossa linda Westfália. Obrigada pela atenção e tenham todos uma excelente noite. Agradeço as palavras da vereadora Annelise Krienhoff. Convido o vereador Alexandre Grana para fazer o uso da tribuna. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, a mesa diretora, colegas vereadores, a nossa assessoria jurídica, a secretária, os munícipes aqui presentes e, em especial, o povo de Westfália que nos assiste virtualmente. Quero dizer que ontem tivemos meus colegas vereadores, juntamente com os vereadores do PSDB em Porto Alegre, buscaram uma viatura da polícia para o nosso município. Quero também agradecer, parabéns o belo trabalho das pinturas que a nossa administração está fazendo no nosso município. Bom, minha gente, como a dona Annelise, minha colega vereadora, falou, a bancada do PP progressista também com certeza vai apoiar o seu pedido. E quero dizer para vocês que vou contar um pouquinho da minha história, porque eu não sou natural de Westfália, eu sou natural de Rocaçadas, tá? Sou filho de pai e mãe analfabetos. Não vou dizer, tenho poucos estudos, sexta série. E me criei num lugar, com todo o respeito,
Entende? Porque eu tenho um irmão por parte de mãe, desculpa a expressão, que é negro. Meu padrinho de casamento na igreja luterana da Berlim, no dia do meu casamento, foi um moreno, foi um negro. Tá. Talvez, pela primeira vez na história do nosso município, da comunidade da Berlim, tinha um negro como padrinho de um casamento ao lado de uma loira. Então eu quero dizer para vocês, talvez a dona Anne ali falou de racismo, preconceito. Eu acredito que nosso município pode ter sido no passado, mas nós não podemos permitir no futuro e nem no presente. Tá? Então eu quero deixar bem claro para todos vocês aqui presentes, para a família, que nós da bancada do Progressistas, com certeza iremos apoiar a indicação da nossa colega vereadora. Tá? Eu quero dizer também que o Grana é polêmico, muitos gostam de julgar o Grana pelo seu jeito. Vocês podem ver, eu venho aqui na tribuna, eu não tenho papel, não tenho nada, eu falo no momento, o que vem, o que eu já tenho em mente, e nós, junto com a administração municipal, e acredito que com todo o apoio de todos os vereadores, nós sempre vamos querer fazer o melhor para todo o povo westfaliano. Para hoje era isso. Meu muito obrigado e Deus abençoe a Westfália. Agradeço as palavras do vereador Alexandre Grana. Convido o vereador Sidmar Lindemann para fazer o uso da tribuna. Senhor Presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, imprensa, cidadãos que acompanham aqui ou de forma virtual, boa noite. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando o trabalho do coordenador de esporte e turismo, Roger Bertausen, que vem fazendo uma ótima organização do esporte no município. Enaltecer também o trabalho realizado dos últimos coordenadores de esportes do município, porque esse ano está sendo realizado o 14º Campeonato de Salão de Westfália. Não só o Campeonato de Salão, mas mais eventos como corridas e caminhadas são sementes que foram plantadas anos anteriores e hoje estão sendo colhidos, mas com novas ideias que vêm mantendo o espírito esportivo não só para os municípios, como também para todos os amantes do esporte. Convido o público em geral para virem torcer e prestigiar sua equipe e acompanhar os jogos na próxima sexta-feira, dia 21, no Juventude Linha Berlim, que será a semifinal, e também acompanhar a grande final dia 28 de novembro no Fluminense. É com grande satisfação e profundo senso de reconhecimento quero expressar a conquista de uma viatura policial para reforçar a segurança do nosso município. Foi um pedido dos vereadores do PSDB, Sidmar Lindemann, Renato Gaspar Herbert e Evandro Aller, juntamente com o assessor Ederson da Rocha, da deputada delegada Nadine. Que essa conquista simbolize o sucesso de uma parceria sólida, e temos a convicção de que esse veículo será utilizado em prol de um município cada vez mais seguro, oferecendo mais segurança, mais paz social e maior eficiência das forças policiais. Muito obrigado.
uso as palavras do vereador Sidmar Lindemann. De imediato, convido o vereador Gilberto Pod para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora, assessora jurídica Joyce, secretária Ana Sofia, imprensa, munícipes aqui presentes e a todos que nos assistem virtualmente nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Registro aqui o meu agradecimento ao suplente Jair San, que assumiu durante os 30 dias em que estive licenciado para tratar de assuntos particulares. Sua participação assegurou a continuidade dos trabalhos e a manutenção das responsabilidades do mandato. Fica registrado o reconhecimento pelo desempenho e pela disposição em cumprir essa missão. Quero expressar meu agradecimento à administração municipal pelo atendimento da minha indicação número 06, de 17 de abril, que tratou da necessidade de pintura das faixas de pedestres na Avenida Henrique Piibel, Rua Professor Henrique Brimeyer, entre outras. A realização dessa melhoria representa um avanço significativo para a segurança viária, garantindo maior visibilidade na travessia e melhor organização do fluxo de veículos e pedestres. O atendimento à demanda reforça o meu compromisso em acompanhar, cobrar e defender intervenções que contribuam para a melhoria da infraestrutura urbana e para a redução de riscos no trânsito. Também encaminhei 2 indicações nessa Câmara. Na primeira, indico a administração municipal que desenvolva e implemente um programa educativo voltado ao uso correto das faixas de pedestres, contemplando tanto motoristas quanto pedestres. A proposta tem como finalidade reduzir conflitos no trânsito, ampliar a segurança e fomentar o respeito às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com a recente pintura das faixas, observei que muitos motoristas e motociclistas não as respeitam, inclusive pedestres que atravessam fora da faixa. Por isso, eu recomendo que o programa inclua ações de comunicação pública, intervenções pedagógicas em escolas, utilização dos meios oficiais de divulgação do município e parcerias com órgãos de trânsito. Na segunda, indico a intensificação do embelezamento de canteiros centrais e praças públicas com plantio de flores da época. Esta ação tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e o bem-estar visual da população de Westfália. E também contribui para um ambiente mais agradável, propício ao lazer e o convívio social, intensificando o turismo local. Quero falar sobre a importância da campanha do Novembro Azul. Ela é dedicada à conscientização sobre a saúde do homem, com foco especial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, apontam que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e as possibilidades de cura. E ainda conforme dados do INCA, estima-se no Brasil cerca de 71.730 casos novos anuais para o triênio 2023-2025. É fundamental reforçar que esses números apontam para um desafio expressivo. Apesar de muitos casos evoluírem de forma lenta, o diagnóstico tardio reduz a eficácia dos tratamentos. A campanha Novembro Azul deve servir para ampliar o acesso à informação, incentivar os exames regulares, especialmente para homens com mais de 50 anos, ou acima de 45, quando há histórico familiar. Ao destacar esse tema, reafirmo meu compromisso em defender intervenções que ampliem o alcance dessas ações da saúde masculina, reduzam as barreiras culturais e comportamentais e contribuam para a melhoria do acesso ao serviço de saúde, com o objetivo de reduzir o número de casos avançados e mortes prematuras. Reforço que a verdadeira força de um homem está
prevenção. Quero comentar também sobre o programa do Governo do Estado, Programa Bônus Mais Leite, um incentivo do Governo do Estado, Plano Safra do RS, que concede subvenção financeira aos produtores de leite do Rio Grande do Sul. Os benefícios: bônus de 25% em operações de custeio de até 5 mil, bônus de 25% em operações de investimento até 25 mil. Os projetos que são contemplados: aumento de produção, melhoria da qualidade do leite, redução de custos, sanidade animal, melhoramento genético, tecnologias de gestão, bem-estar animal, qualificação da agroindústria. Quem pode participar? Agricultores familiares enquadrados no PRONAF, produtores de leite do Rio Grande do Sul. É necessário apresentar projeto técnico e fazer enquadramento via formulário online. Bancos habilitados: Banrisul, Sicredi, Cressol e o Sicob. A vigência do plano: durante o Plano Safra 2025-26 ou até o fim dos recursos. Sei que os produtores de leite estão sofrendo com o baixo preço do litro, mas é um pouco de incentivo a essa classe. Muito obrigado e um bom feriado a todos. Agradeço as palavras do vereador Gilberto Polo. Convido o vereador Evandro Haller para fazer o uso da tribuna. Colegas vereadores, vereadora, assessoria jurídica dessa casa, secretária, munícipes que nos alegram nessa noite, nessa sessão da Câmara de Vereadores de Westfália, colega Ederson, imprensa, todos que nos assistem neste momento em casa pelas redes sociais e que posteriormente também vão nos acompanhar através das redes sociais em suas residências e em seus locais de trabalho muitas vezes. Muito boa noite a todos. Eu uso esse espaço na noite de hoje representando a nossa bancada do PSDB sobre o evento que participamos ontem na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. A Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul comemorou seus 188 anos de fundação. Ontem, dia 18 de novembro de 2025, a entrega de mais de 100 milhões de reais em viaturas para a segurança pública do nosso Estado. No começo deste ano, conforme ofício de solicitação que tenho nestes meus documentos em anexo, encaminhado por mim, também pelos meus colegas de bancada do partido do PSDB, Sidmar e Renato Gaspar Herbert, este entregue pessoalmente à deputada delegada Nadine em seu gabinete na cidade de Porto Alegre. Solicitamos, na ocasião, para a nossa cidade de Westfália, uma atenção especial à segurança dos nossos munícipes, em específico, sim, uma viatura policial que pudesse vir a contribuir para a segurança da nossa cidade de Westfália. E com alegria, essa solicitação foi atendida. Recebemos ontem em Porto Alegre, das mãos da própria deputada delegada Nadine, do PSDB, uma viatura para a Brigada Militar de Westfália. Trata-se de uma caminhonete Toyota Hilux semi-blindada. O ato, ele marcou a entrega de 216 novas viaturas à Corporação Gaúcha
entre elas carros, caminhonetes, caminhões plataforma e caminhões guincho, que passam a integrar a frota da Brigada Militar, ampliando a capacidade de atuação do policiamento ostensivo em todo o Rio Grande do Sul, como também a entrega de viaturas ao Corpo de Bombeiros Militar e caminhões ao Instituto Geral de Perícias IGP. Soma-se a isso ainda um ciclo de investimentos que ultrapassa 2 bilhões de reais desde o ano de 2019 em veículos, renovação de armamentos, padronização de uniformes e modernização tecnológica, mostrando que não se está apenas homenageando a corporação policial, como no dia de ontem, fortalecendo e equipando quem protege a nossa sociedade. Os resultados comprovam isso. Atingiu-se os menores índices de criminalidade da história recente no Rio Grande do Sul. Quedas expressivas em roubos, homicídios, violência em geral. Esse avanço ele tem um único fundamento: respeito à atuação técnica e valorização dos homens e mulheres que fazem a nossa segurança pública acontecer todos os dias. Ainda e finalizando, o tema em questão sobre o dia de ontem, durante o ato solene de entrega dessa viatura policial, a própria deputada delegada Nadine solicitou que gravássemos com ela um vídeo que pudesse ser repassado aos munícipes de Westfália como forma de demonstrar o carinho e o respeito que ela tem pela nossa cidade e dessa forma podendo contribuir e concretizar junto a nós vereadores cada vez mais avanços para a nossa cidade. Este vídeo será postado amanhã, feriado, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais dos vereadores da bancada do PSDB. Sintam-se bem à vontade para assistir, curtir, compartilhar. É preciso olhar adiante, trabalhar em conjunto, com cautela, compreensão e agradecendo, sempre agradecendo quando algo é conquistado. Também no dia de ontem se fizeram presentes este ato os caros nobres vereadores do Partido do Progressistas. Venho também a essa tribuna para registrar com muito orgulho uma conquista que enaltece o nosso município de Westfália. No último final de semana, dias 15 e 16 de novembro, a jovem Fabielle Aline Flá alcançou um feito de destaque estadual ao conquistar o título de Miss Rio Grande do Sul BFB International 2025 no prestigiado concurso Miss Universo RS e categorias. Com essa conquista, a Fabielle agora está oficialmente classificada para representar o Rio Grande do Sul no Miss Brasil, que acontecerá em setembro do próximo ano. Será mais uma oportunidade de levar o nome desta cidade de Westfália para o cenário nacional, mostrando que o nosso município forma e apoia talentos que vão muito além das fronteiras. Em nome desta Casa Legislativa e também particularmente como padrinho de batismo da Fabielle, deixo registrado o nosso reconhecimento por honrar Westfália com a sua bela trajetória. Encerro ainda convidando, desejar a todos os munícipes de Westfália para, junto com as suas famílias, acompanharem a programação da primeira Lichterfesta, Festa das Luzes e Tradições Westfalianas. Ela se inicia no dia 30 de novembro, com a abertura oficial e show de acendimento das luzes, dentre outras programações. E vários dias que se estendem, com várias apresentações e também shows. Com toda certeza, serão dias de muito brilho e espírito natalino. Agora sim,
para encerrar, também já me colocando favorável, eu particularmente, como toda a bancada do partido do PSDB, no que diz respeito ao projeto de autoria da nobre vereadora, que hoje entra nesta Casa Legislativa para votação. Meu total apoio e meu total respeito às famílias que hoje prestigiam esta sessão. Obrigado pela atenção de todos, tenham todos uma boa noite. Agradeço as palavras do vereador Evandro Allen. Convido o vereador Carlos Melman para fazer o uso da tribuna. Quero cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, a Joyce, a Ana Sofia, munícipes aqui presentes, a imprensa e todos que estão assistindo à sessão das suas casas. Estamos convidando para a programação da primeira Lich Fest. Dia 30 de novembro, a abertura oficial do show de acendimento das luzes, Orquestra Municipal de Westfália, acendimento da primeira vela da coroa de Advento, participação dos amigos do Sapato de Pau, Presépio Vivo, grupo de dança Westfália Dance Group Juvenil, coral municipal, chegada do Papai Noel, entrega da chave da cidade, sorteio do primeiro Listex premiado, show de fogos da Anunciação. Dia 13 de dezembro, às 18 horas e 30 minutos, show da banda Guris do Rock. 19 horas, quarta corrida da Caminhada Iluminada. 21h30, show da banda Pandora. Dia 14 de dezembro, às 19h30, desfile das lanternas, saída da IMEF Vila Schmidt, premiações das melhores lanternas, banda marcial de Westfália, bênçãos em comuniciar da banda dos Cios, coral infanto juvenil, grupo de dança Westfália Dance Group, infanto juvenil. Dia 19 de dezembro, 20 horas, Carreata do Papai Noel, carreata natalina com os caminhões dos bombeiros voluntários de Teutônio. Dia 20, às 19h30, Orquestra Municipal de Westfália, às 20 horas, encenação de Nascimento de Jesus, às 20h45, chegada do Papai Noel, show pirotécnico, às 21 horas, show nacional com a família Lima. Dia 21 de dezembro, sorteio final Luz Fex premiado, premiação do concurso municipal de decoração natalina. A premiação total será de R$5.000 em vale compras no município de Westfália, dividido nas seguintes categorias: comércio, indústria, serviço e entidades. Primeiro lugar, R$1.500. Segundo lugar, R$1.000. Residências, casas rurais e urbanas. Primeiro lugar, R$1.500. Segundo lugar, R$1.000. Conversando com o prefeito e a vice-prefeita, solicitei que fosse feita a pintura dos meios-fios e dos postes de luz da cidade. Me informaram que esse trabalho será feito nos próximos dias, deixando a cidade cada dia mais bonita para as festividades de finais de anos.
Também quero agradecer um pedido que eu fiz nessa casa aqui, na Secretaria de Obras, a instalação de uma travessia elevada na rua Celso Marcos, atendendo a uma indicação minha, com certeza trará mais segurança para toda a população. Também quero falar um pouco sobre os animais da nossa cidade, que foram feitos algumas castrações. Então foram 49 gatas fêmeas, 44 gatos machos, 6 cadelas, 3 cachorros. Total de animais castrados entre errantes de rua e domésticos do município, total 102. Lista de inscritos contém 198 animais inscritos, mais de 35% da lista já está cadastrado. Nesses, 35% não está contabilizado os animais de rua. Inscrições abriram na metade de julho até o momento. Média de 25 animais por mês. Podem ser inscritos animais, pois o programa veio para ficar. Castrar é um ato de amor. Meu boa noite, muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Carlos Mello. Convido o vereador Diego Antônio Radavelli para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, nossas assessoras, Ana e a Joyce, público presente, imprensa e quem mais nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, também queria deixar aqui minha homenagem pela passagem do Dia da Consciência Negra e faço das palavras do meu colega Graham as minhas. E deixar dito que também tenho grandes amigos negros e afrodescendentes, os quais estimo muito. Para quem acompanhou a sessão passada, gostaria de esclarecer alguns pontos e situações aos quais minha colega vereadora, Annelise, parece ter dificuldade de compreensão. Imagino e acredito que para a colega nosso embate seja deprimente, como mencionou, já que não consegue fazer uma sustentação coerente e com nexo da sua argumentação. Não tenho problema algum para esclarecer qualquer ponto ou fala que profiro, coisa que essa que a colega não consegue fazer, já que por diversas vezes cobrei mais informações que sustentassem a fala dela na tribuna. Primeiro ponto: os sumiços de encaminhamento e a exclusão de pastas e arquivos são duas coisas distintas. No dia 5 de junho, quando mencionei o sumiço de encaminhamentos, confesso ter sido um pouco vago na minha fala. Mas no dia 18 de setembro, juntamente com a resposta do meu pedido de informação, expliquei aqui sobre o assunto. E isso afetou os munícipes no decorrente ano de 2025. Segundo ponto: as pastas e arquivos digitais apagados logo após a eleição e nos últimos dias do ano foram recuperados pelo TI ainda em 2024. E esses dados estavam à disposição no ano de 2025. Eu trago aqui a ata do dia 18, onde é que eu explico sobre o sumiço de encaminhamentos. Existem programas no posto de saúde que precisam ser alimentados com informações de tempos em tempos, com os dados dos munícipes que estão aguardando consultas, exames ou cirurgias.
E se não forem feitos, o sistema entende que já foi realizado ou não tem mais necessidade dos procedimentos. No início do ano ocorreram diversos casos assim, onde os munícipes vinham ao posto e nada mais constava sobre seus encaminhamentos, sobre exames, consultas que estavam aguardando. Ainda adiante, ainda na ata, eu proferi a questão que agora resta entender as circunstâncias das quais foram deletados os arquivos. Se foi algo proposital ou não, se foi a mando de alguém, se alguém fez por conta própria, quem fez ou por que, qual motivo fez, não tenho como afirmar, mas gostaria muito de ter essas situações esclarecidas. Outra situação que a colega ainda tem dificuldade e que explicarei com gosto e calma para melhor compreensão. Sim, a gestão atual tem livre acesso às informações e consegue verificar e apontar situações irregulares que aconteceram na gestão passada e que não são poucas. Mas não temos como explicar por qual motivo elas aconteceram. Isso cabe à gestão passada esclarecer, especialmente os secretários das pastas afetadas. Por isso, meu convite é a ex-secretária da Saúde, o qual não teve seu apoio. Aí eu abro aspas para a fala da minha colega, na última sessão, ao final da fala dela. Eu acredito que nenhum de nós aqui, muito menos eu, está aqui para impedir que a verdade venha à tona. Mas isso vai ter que partir do Senhor que trouxe isso aqui. Agora, se para a minha colega vereadora cabe a mim explicar o que se passava durante a gestão do seu partido, eu posso dar uma explicação, se ela servir para você. A explicação que eu posso dar sobre o sumiço de encaminhamentos foi incompetência, descaso com a população, falta de vontade, falta de interesse, soberba, falta de incentivo aos bons funcionários e falta de liderança. E sobre os arquivos deletados, a explicação que imagino que deve ter sido feita propositalmente. Se essa explicação lhe serve, já que cabe a mim explicar o que a gestão do seu partido fazia, então estamos entendidos e me dou por satisfeito. E se restar alguma dúvida sobre o serviço de encaminhamentos, eu estou à disposição para a gente ir até o posto de saúde, porque não posso trazer os dados dos munícipes aqui. As situações por quais eles passavam, as doenças que eles tinham, lá tudo pode ser esclarecido tranquilamente. Outra questão da sessão passada, na qual fui questionado de estar preocupado em apontar problemas da gestão passada. Quero deixar claro que no depender de mim, não será varrida sujeira para debaixo do tapete. Como exemplo, todo mundo sabe muito bem aqui no município de uma situação de que quando alguém falava alguma coisa sobre uma situação, sempre era fake news. E agora estamos aqui pagando o pato dessa situação. Tem muitas situações do passado que quero ver esclarecidas. Inclusive, tentaram caçar a candidatura do meu colega Grana por expor uma dessas situações. Mas não deu certo, pelo jeito, realmente tinha algo muito grave. Tem situações com poços artesianos, as quais me cobram para verificar. Acredito que a população tem direito de saber, pois os reflexos aparecem ainda hoje. Como o que para mim é uma aberração, aquelas ruas do plano diretor ali no fundo dos efluentes da cooperativa, que se houvesse um pouco mais de movimento por lá, com pessoas vindas de fora do município, toda semana teríamos um acidente por ali. Aí vejo gente reclamando do trevo do Alemão lá em Estrela, sendo que aqui não fica longe o tamanho da estupidez do projeto.
Agora, o Tribunal de Contas cobra que se resolva a situação de várias ruas. Vai se verificar a situação, nem ata existe, ou pelo menos não foi encontrada até hoje. E como foi falado aqui antes, por um nobre colega vereador, agora temos acesso livre às informações. E com certeza aparecerão situações interessantes no decorrer do próximo ano. Muito obrigado a todos e boa noite. Agradeço as palavras do vereador Diego Antônio Radavel. Entra na ordem do dia dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei: números 127, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 de 2025 em regime de urgência do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 01 de 2025, indicações 28, 29 e 30 de 2025 de vereadores desta Casa. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 143 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 143, de 19 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar do valor de R$30 mil e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 143/2025, Westfália, 19 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade promover a adequada realocação das rubricas orçamentárias, ajustando-as às necessidades atuais do Poder Executivo. A medida torna-se necessária diante do aumento de despesas não previstas na programação inicial, exigindo maior aporte de recursos a fim de garantir a continuidade e a regular execução das ações administrativas, conforme autorizado pela Constituição Federal. A Lei Federal número 4.320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos municípios, disciplina a abertura de créditos suplementares e especiais. Nos termos do artigo 41, inciso 1º, tais créditos destinam-se ao reforço de dotações já consignadas no orçamento, quando estas se mostram insuficientes para atender às demandas emergentes da administração pública. No caso em tela, a suplementação ora proposta tem por objetivo viabilizar serviços de pintura das ruas necessários para a manutenção da infraestrutura urbana, melhoria da sinalização viária e segurança dos cidadãos. Trata-se de despesa imprescindível ao interesse público e ao adequado funcionamento das atividades municipais. Diante do exposto, requeremos a vossas excelências a apreciação do projeto de lei número 143/2025 em regime de urgência e colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Blanker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, por favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da mensagem modificativa e do projeto de lei número 127 de 2025 do Poder Executivo.
Mensagem modificativa ao projeto de lei número 127/2025, Westfália, 18 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, vimos por meio deste solicitar a inclusão de ação orçamentária número 1024, construção da nova Unidade Básica de Saúde, cujo valor total do investimento será de R$ 2.206.000. Conforme o projeto técnico, a construção terá 395 metros quadrados e custará aos cofres públicos R$ 2.056.000, recursos provenientes do Fundo Nacional da Saúde, enquanto que R$ 150.000 correspondem a recursos próprios destinados ao pagamento do saldo da permuta do terreno. A retificação se faz necessária devido ao atraso na negociação da compra da área e ao curto prazo para licitar a obra. Devido a essa alteração, a receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada para 2026 será de R$ 46.656.000. Fica alterado o orçamento da Secretaria de Obras para R$ 6.514.000 para R$ 6.364.000, devido à redução de R$ 150.000 para a aquisição do terreno. César Juliano Bremker, prefeito municipal. Projeto de lei número 127, de 29 de outubro de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Westfália para o exercício financeiro de 2026. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 127/2025. Westfália, 29 de outubro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026, junto com os anexos de receitas e despesas. O projeto mantém o equilíbrio entre receitas e despesas de caráter continuado, garantindo recursos para investimentos em serviços públicos e melhorias para a população. Os anexos e informações apresentadas demonstram o cumprimento das metas e prioridades definidas na LDO de 2026, voltadas ao atendimento das demandas das diversas áreas em que o município atua, diretamente ou em parceria com outros órgãos e entidades. Diante disso, solicitamos a aprovação do projeto de lei e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, César Juliano Bremker, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 135 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 135 de 17 de novembro de 2025 autoriza a transferência financeira por meio de auxílio para despesas de custeio à Associação de Água Silveira Martins, visando colaborar com o esforço da associação e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 135/2025, Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o repasse de recursos financeiros a título de auxílio à Associação de Água Silveira Martins, visando ampliar a capacidade de armazenamento de água e melhorar a infraestrutura do sistema de abastecimento da comunidade. A transferência no valor de R$ 12.418 destina-se à construção da base para a instalação de um novo reservatório, bem como à aquisição de reservatório com capacidade de 20.000 litros.
A capacidade atual de reservação é insuficiente para atender a demanda local, especialmente em períodos de maior consumo ou estiagem, o que pode comprometer a continuidade do abastecimento. O novo reservatório permitirá ampliar a segurança hídrica da comunidade, assegurando melhor distribuição e aproveitamento dos recursos disponíveis. A solicitação do auxílio foi formalizada por meio do protocolo número 2267/2025, acompanhada dos respectivos orçamentos. Após análise técnica e diálogo com seus representantes, definiu-se que os recursos serão aplicados prioritariamente na infraestrutura necessária para a instalação de novo reservatório. Cabe ressaltar que o fornecimento de água é uma responsabilidade do município, sendo este um serviço essencial à saúde pública e ao bem-estar da população. Nesse contexto, a Associação de Água Silveira Martins desempenha um papel fundamental ao auxiliar o poder público na gestão e manutenção do sistema de abastecimento local, atuando com comprometimento e responsabilidade junto à comunidade. Diante do exposto, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei, reafirmando o compromisso da administração municipal com o fornecimento da infraestrutura hídrica e a garantia da qualidade de vida da população de Westfália. Atenciosamente, César Juliano Branker, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Pode falar. A respeito desse projeto aí, eu me manifesto sim a favor, que realmente é a associação que eu também tenho água, e tem bastante moradores, né? Inclusive tem o tesoureiro aí, o presidente, né? Muitos moradores, tem uns 4, 5 moradores a mais, né? Sim. E aí tem o problema da água. Então eu estou a favor desse projeto, com certeza. Se vier encontro da comunidade, encontro do povo que precisa, sempre estou a favor. Isso. O pessoal, eu acho que ninguém é contra, né? O projeto é para beneficiar uma comunidade, tanto faz em que for, se é em saúde, principalmente, em água, isso é essencial. Sim. Todo mundo é a favor, a qualquer comunidade, a qualquer entidade. É a favor. Sim, seria isso mais alguém? Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se, se não permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 136 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 136 de 17 de novembro de 2025. Autoriza a transferência financeira por meio de auxílio para despesas de custeio à Associação de Água da linha Paysandu, visando colaborar com o esforço da associação e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 136/2025. Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar o repasse de recursos financeiros a título de auxílio à Associação de Água Linha Paysandu, com o objetivo de apoiar as despesas relacionadas à manutenção da rede de distribuição de água. A transferência no valor de R$ 10.280,12 busca contribuir para a melhoria da infraestrutura hídrica operada pela referida associação. A solicitação do auxílio foi formalizada por meio do protocolo número 2277/2025 dos respectivos orçamentos que detalham as necessidades da entidade. Embora a responsabilidade final recaia sobre o poder público, é importante destacar o trabalho que vem sendo desempenhado pela Associação de Água de Linha Paysandu na gestão do sistema, com competência e comprometimento. Por fim, salienta-se que as parcerias entre o município e as associações locais têm demonstrado bons resultados, beneficiando diretamente as comunidades envolvidas.
Essa iniciativa, portanto, não apenas atende aos anseios da população de Westfália, mas também se alinha aos princípios fundamentais da associação pública e atendimento ao interesse público. Sendo o que tínhamos para o momento, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei e colocamos-nos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, César Juliano Brenker, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 137 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 137 de 17 de novembro de 2025. Cria o Conselho Municipal da Causa Animal de Westfália, como CAV, e Fundo Municipal da Causa Animal de Westfália, FUNCAV, e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 137/2025. Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a criação do Conselho Municipal da Causa Animal de Westfália e respectivo fundo. Este fundo especial tem como objetivo garantir a captação, gestão e aplicação eficiente de recursos destinados à proteção, bem-estar, defesa e promoção dos direitos dos animais do município de Westfália. A demanda crescente por atendimentos emergenciais, denúncias de maus tratos, abandono e necessidade de acolhimento e cuidados veterinário evidenciou a necessidade de um mecanismo financeiro estruturado, capaz de viabilizar ações imediatas e planejadas para o cuidado, controle populacional e bem-estar dos animais domésticos e silvestres. Assim, o CONCAV atuará como um instrumento de resposta emergencial e de planejamento preventivo para garantir maior eficiência, organização e efetividade das políticas públicas da causa animal. Os recursos arrecadados pelo fundo poderão ser empregados na formulação e execução de políticas públicas voltadas à proteção animal, à assistência emergencial e à implementação de estratégias que reduzam o abandono e os maus tratos. O fundo terá escrituração contábil própria e sua gestão será submetida à rigorosa prestação de contas perante os órgãos de controle interno e externo, garantindo a transparência e eficiência na aplicação dos recursos. Destacamos que as fontes de receita do FUNCAV incluem repasses da União e do Estado, emendas parlamentares, doações de entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, além de dotações orçamentárias específicas. Dessa forma, o fundo se configura como um importante instrumento para a captação de recursos voltados à proteção e ao bem-estar animal, possibilitando uma resposta eficaz frente aos desafios atuais e futuros da causa animal do município. Ademais, a criação de um conselho consultivo e fiscalizador garantirá a aplicação dos recursos em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e transparência, assegurando a participação social e o controle na destinação dos recursos. Diante da relevância da matéria, solicitamos a aprovação deste projeto de lei, visando a estruturação de uma política pública permanente de proteção e bem-estar animal ao município de Westfália. Atenciosamente, César Juliano Brenker, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 138 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 138 de 17 de novembro de 2025.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 23 mil e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 138/2025. Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o crédito adicional ora proposto tem por objetivo viabilizar a realização de parceria com as associações de água Silveira Martins e linha Paysandu para a realização de melhorias na rede de distribuição de água. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e solicitamos a análise e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 139 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 139 de 17 de novembro de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 55 mil e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 139/2025. Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, torna-se imprescindível a abertura de crédito adicional suplementar especificamente para assegurar o pagamento dos serviços de transporte escolar, garantindo a continuidade e regularidade da prestação desse serviço essencial. Por fim, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e contamos com a apreciação favorável ao presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 140 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 140 de 17 de novembro de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 11 mil e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 140/2025. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 140/2025. Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, recentemente o município recebeu ofício da Brigada Militar informando que a câmera do sistema de vídeo monitoramento instalada na rua Henrique Ibel, em frente ao número 950, encontra-se danificada e necessita ser substituída com urgência. Diante dessa situação, torna-se indispensável a abertura de crédito especial para viabilizar a reposição do equipamento. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e contamos com a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei
número 141 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 141, de 17 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$6.000 e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 141/2025, Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, a abertura de crédito especial no valor de R$6.000 faz-se necessária para viabilizar a renovação do contrato de assessoria em gestão da política de assistência social, garantindo a continuidade dos serviços de apoio técnico e administrativo indispensáveis ao adequado funcionamento das ações desenvolvidas pela assistência social. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores informações e solicitamos a aprovação do presente projeto. Atenciosamente, César Juliano Blanker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 142 de 2025 do Poder Executivo. Projeto de lei número 142 de 17 de novembro de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$315.000 e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 142/2025, Westfália, 17 de novembro de 2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o crédito suplementar proposto visa garantir o pagamento de despesas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, bem como aos serviços de baixa e média complexidade prestados pelos hospitais Ouro Branco e Estrela, assegurando a manutenção e o pleno funcionamento da rede de saúde conveniada. Diante do exposto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Blanker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 01 de 2025 do Poder Legislativo, sugerido pela vereadora Adelise Green Rocha. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 01 de 17 de novembro de 2025. Denomina de Rua Paulo Osvaldo Gomes a via pública até então identificada como Rua C, no município de Westfália, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei do Poder Legislativo número 01/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe a denominação de Rua Paulo Osvaldo Gomes, a via pública atualmente identificada como Rua C, localizada no bairro do Parque, no município de Westfália, e tem como objetivo prestar uma justa homenagem a um cidadão negro que contribuiu significativamente para a história e o desenvolvimento social de Westfália, perpetuando sua memória por meio da denominação de uma via pública. Paulo Osvaldo Gomes, em memória, nascido em 2 de setembro de 1930, filho de João Batista Gomes, em memória, e Eduvige Helena Gomes, em memória.
ambos naturais desta localidade. Faleceu em 2 de janeiro de 1999. Paulo era casado com Serenita Maria Gomes, em memória, com quem teve 7 filhos: Irene, Paulo Renato, Irlanda, Yara, Ilane, Jaime e Roseli, e hoje com 7 netos e 4 bisnetos. A escolha do nome Paulo Osvaldo Gomes, pela proximidade do Dia da Consciência Negra, visa se tornar um marco na história de Westfália, quebrando tabus de racismo e preconceito velado. A iniciativa busca demonstrar a territorialidade afro na cidade pela contribuição dos negros, que muitos contribuíram com a produção econômica, e valorizar a memória, a identidade e a história local, fortalecendo os vínculos da população com as suas raízes. Prestar a homenagem e reconhecimento ao homem educado, de poucas palavras, que gostava de observar e fazer o que tinha que ser feito. Tinha a criação de suínos e vacas leiteiras, assim como a avicultura de subsistência. Enquanto administrava tudo isso junto de sua esposa, ainda trabalhava na cooperativa Lanquiru, onde começou aos 12 anos, permanecendo durante 40 anos, sendo que 5 dos seus filhos também trabalharam na mesma empresa. Desempenhou inicialmente a função de carneador de suíno, um autodidata, e fazia cálculos de matemática sem usar calculadora, pois enquanto atendente no supermercado, causando uma certa surpresa aos colegas pelo seu desempenho na matemática, relação de domínio e liberdade, chegando até ao cargo de capataz. Algo raro para a época, se tratando de uma pessoa negra. Era uma pessoa religiosa, católico fervoroso, e diante de uma comunidade luterana, as primeiras missas eram realizadas em sua residência, tendo sido um dos cofundadores da Igreja Católica de Westfália e presidente por muitos anos. Também foi uma liderança atuante no Flamengo Futebol Clube, e cabe destacar que falava fluentemente a língua alemã, inclusive o dialeto sapato de pau Plattdeutsch. Dedicou a vida inteira à família, e sua relação com vizinhos e sociedade, de modo geral, era de muito carinho e cordialidade. Cidadão respeitado por todos e empenhado em deixar o legado das famílias negras no crescimento e desenvolvimento do município. Diante disso, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto. Câmara de Vereadores, 17 de novembro de 2025. Respeitosamente, Annelise Grimhorst, vereadora da bancada do MDB. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor se levantar. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 28 de 2025, sugerido pelo vereador Gilberto Porto. Indicação 28/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador Gilberto Porto, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias competentes, que sejam realizados estudos de viabilidade para a criação e implementação de um programa educacional de conscientização sobre o uso da faixa de segurança. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em virtude da recente revitalização das faixas de segurança no município de Westfália.
A conscientização sobre a importância da segurança viária deve ser estimulada desde cedo, tanto no ambiente escolar quanto na comunidade em geral, visando a formação de cidadãos mais responsáveis e atentos às normas de trânsito. O programa proposto tem por objetivo sensibilizar a comunidade escolar e a população sobre a relevância do uso correto da faixa de segurança, promovendo a educação para o trânsito de forma contínua e preventiva. A implementação poderá abranger a realização de palestras, a divulgação de materiais informativos nas redes sociais e em pontos estratégicos da cidade, bem como a promoção de atividades lúdicas e educativas. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta indicação e o seu devido encaminhamento ao Poder Executivo Municipal. Westfália, 18 de novembro de 2025. Gilberto Boto, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 29 de 2025, sugerida pelo vereador Gilberto Boto. Indicação 29/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador Gilberto Boto, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias competentes, a intensificação das ações de embelezamento dos canteiros centrais e praças públicas, com o plantio de flores da época e a efetiva aplicação da Lei Municipal número 1957/2023, que institui o programa Westfália Sempre Bela. Justificativa. A presente indicação objetiva aprimora a qualidade de vida e o bem-estar visual da comunidade de Westfália, além de valorizar o patrimônio público municipal. O embelezamento de espaços públicos, como canteiros centrais e praças, com o plantio de flores da estação, não apenas melhora a estética urbana, mas também contribui para um ambiente mais agradável, acolhedor e propício ao lazer e convívio social. Paralelamente a essa iniciativa, fase crucial a efetiva aplicação da Lei Municipal número 1957/2023, que institui o programa Westfália Sempre Bela. A lei consiste na adoção por órgãos, entidades ou empresas públicas e privadas em Westfália de canteiros, praças, parques e jardins no município de Westfália. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta indicação e o seu devido encaminhamento ao Poder Executivo. Westfália, 18 de novembro de 2025. Gilberto Boto, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação número 30 de 2025, sugerida pelo vereador Carlos Melma. Indicação 30/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador Carlos Melma, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do órgão competente, que seja realizada a demarcação do espaçamento destinado aos estacionamentos da rua Henrique Ibel, especialmente em frente aos estabelecimentos comerciais. Indico ainda que o mesmo serviço seja executado nas vias onde estão localizadas as escolas Mônica e o posto de saúde, considerando a necessidade de organização viária nesses locais. Justificativa.
Considerando que está em andamento o serviço de pintura viária do município, torna-se oportuno solicitar a adequada demarcação dos espaços destinados ao estacionamento da Rua Henrique Ibel, bem como nas ruas onde se situam a Escola Mônica e o posto de saúde. Esses pontos apresentam grande fluxo de veículos e intensa circulação de pedestres, o que reforça a necessidade de organização e segurança no trânsito. A ausência de demarcação clara das vagas pode gerar estacionamento irregular, redução da visibilidade, dificuldades de manobra e, consequentemente, riscos à segurança dos usuários das vias. Com organização adequada dos espaços destinados ao estacionamento, será possível melhorar a fluidez do trânsito, aumentar a segurança dos pedestres, facilitar o acesso aos estabelecimentos e promover melhor mobilidade urbana na região. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta indicação. Westfália, 19 de novembro de 2025, Carlos Velman, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Encerro a sessão, agradeço a presença de todos e convoco para a sessão ordinária no dia 4 de dezembro de 2025, às 19 horas.